Nesse vídeo você vai aprender como se preparar para uma entrevista de inglês de forma eficiente, o que fazer durante a entrevista, depois da entrevista e também qual é o maior erro que pode custar a sua vaga e como evitar ele. Primeiro de tudo, você tem que entender o que é importante em uma entrevista e qual é o processo mental da pessoa que está te entrevistando. É uma coisa que eu comento com todos os alunos, que é a pessoa que está entrevistando você, ela sabe que você não é fluente em inglês de uma forma nativa. Ou seja, você pode ser fluente em inglês ou você pode ter um inglês ok para comunicação, mas ela sabe que você não é nativo. Então, ela não está analisando a sua gramática em inglês de um inglês perfeito, ela quer entender se você consegue compreender o que é dito e falar, expressar suas próprias ideias e pensamentos em inglês. Eu já treinei muitos alunos para entrevistas de inglês, muitos alunos meus já passaram em entrevistas de inglês, e o ponto principal que eu sempre comentei para eles, e eles falaram, realmente você estava certo, que é, eu cometi alguns erros durante a entrevista, mas eu consegui expressar minhas ideias, meus pensamentos e eu entendi o que a pessoa estava falando. Esse é o ponto principal. Então você não precisa ter medo de cometer alguns erros gramaticais, porque eles não estão ali para analisar o inglês perfeito, e sim a sua habilidade de comunicação. Então, um ponto principal que faz diferença, que eu separei aqui, é clareza e confiança na comunicação. E a capacidade de organizar as ideias de forma lógica e demonstrar suas experiências de forma estruturada. Eu vou mostrar um exemplo prático que eu separei para vocês, que é o seguinte: você tem várias formas de falar que você trabalhou em uma empresa ou que você ainda trabalha nessa empresa. E existe uma diferença gramatical relativamente básica, mas que você vai aprendendo com o tempo, entre o passado simples e o presente perfeito. A gente não vai falar sobre isso agora, caso você queira um vídeo sobre isso, coloca aqui nos comentários. O ponto principal é, quando você falar I worked 5 years in marketing, I managed a team and we increased sales, ele vai entender. Agora, a lógica dessa frase é que como se assim, você não trabalha mais em marketing, porque isso é passado. O correto mesmo seria dizer I have worked for 5 years. E essa estrutura do I have worked for 5 years é uma estrutura do presente perfeito, do present perfect, que não é tão comum pra gente que fala português. Nós não temos essa naturalidade do uso dessa expressão e desse tempo verbal. Mas o que importa é, você falou a frase que deu a entender exatamente a ideia daquilo que você estava falando. Se você conseguir corrigir erros gramaticais, show de bola. Mas não se preocupe excessivamente com isso. O que importa é a clareza e a confiança com que você fala. Curta o vídeo também para que mais pessoas possam entender como se preparar para uma entrevista de emprego em inglês. E agora eu vou te mostrar como se preparar para uma entrevista. Depois a gente vai entender o que fazer durante, depois da entrevista e qual é o maior erro que pode custar a sua vaga. Eu separei em 3 passos simples como você pode se preparar para a entrevista. O primeiro passo de todos é conheça as perguntas mais comuns, que são Tell me about yourself, me fale sobre você. Normalmente essa pergunta, para quem nunca treina para entrevistas de emprego em inglês, ela quebra quem está ouvindo, porque ela é uma pergunta muito ampla, né? Me fala sobre você. Aí não é uma pergunta direta, quer dizer, o que eu vou falar agora? Então você precisa se acostumar com essa pergunta, pensar em uma resposta, estruturar ela. Eu vou mostrar também, utilizando a técnica STAR, como elaborar respostas perfeitas para vários tipos de perguntas, mas se acostume com essa pergunta e como responder ela. Why do you want to work here? Normalmente as pessoas perguntam isso para entender se você sabe sobre a cultura da empresa, se foi por acaso, se você realmente vai ser um bom funcionário, uma boa funcionária da empresa, por isso que eles fazem essa pergunta. E uma coisa que eu comento para todos os alunos. Tem 2 perguntas que são muito interessantes. Why do you want to work here? E why should we hire you? Por que nós deveríamos te contratar? Supondo que na entrevista a pessoa não pergunta para você por que você quer trabalhar aqui, e ela nem pergunta também para você por que nós deveríamos te contratar. Mas a própria estruturação da resposta para essa pergunta é muito boa para a sua própria mente. Por quê? Porque quando você sabe a resposta de uma pergunta do por que você quer trabalhar aqui e por que a gente deveria te contratar, mentalmente ter essa resposta estruturada, mesmo que a pessoa não faça diretamente essa pergunta, você pode utilizar a resposta dela em outras perguntas. Quando a pessoa fala, me fala um pouco sobre você está falando um pouco sobre você e você conecta, às vezes, alguma coisa da sua personalidade com a cultura da empresa, já que você preparou por que você quer trabalhar aqui. E assim você consegue mostrar um pouco que você conhece também a cultura da empresa, que você conhece aquilo que caracteriza a empresa, que conecta com a sua própria personalidade. E também por que a gente deveria te contratar.
você fazendo esse processo de escrita da própria resposta para essa pergunta, às vezes você nunca vai utilizar, mas é você se convencendo de que você deveria ser contratado pela empresa e aquilo faz com que você tenha mais confiança na hora de falar também. Então ela é boa por si só, mesmo que a pessoa nunca te pergunte ela. Mas ela pode perguntar, você já vai estar preparado e preparada. Um outro ponto é strengths and weaknesses, são pontos fortes e pontos fracos. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é muito importante, tá? Para vocês estruturarem, é o seguinte. Uma coisa que eu sempre recomendo para a maior parte dos alunos quando eles vão falar sobre fraquezas é a utilização, ou até mesmo forças, né? Mas talvez você não utilize, é a utilização da palavra but. Então, eu recomendo que você não use quando você estiver falando de uma força, e eu recomendo que você use quando você estiver falando de uma fraqueza. Então, but, para fraquezas, para weaknesses, tá? Quando você for falar de fraquezas, usa o but, quando for falar de forças, não. Por quê? But, que significa mas, simplesmente em inglês, é um recurso linguístico muito interessante, de uma forma que eu vou mostrar pra vocês. Se alguém chega pra você e fala assim, olha, eu te amo muito, eu gosto muito de você, tudo que a gente teve até agora, mas não importa o que foi falado anteriormente, o que importa é que vai ser falado agora. Porque você meio que exclui com o mas tudo que foi eu te amo, mas não importa muito o eu te amo, importa o que vem depois do mais. O mais excluiu o que foi dito anteriormente. Então, da mesma forma, você pode falar assim sobre suas fraquezas sem usar nenhum mas em nenhum momento, certo? Você fala sobre os seus pontos fortes e show de bola. Agora, quando você for falar sobre uma fraqueza, você fala, olha, eu tenho esse ponto aqui, e eu normalmente tento trabalhar em equipe, mas como eu tenho... Enfim, você pode falar qual fraqueza que for, se for uma fraqueza real sua, que você pode expor ela de uma forma ok, por exemplo, trabalhar sob pressão, trabalhar com uma tight deadline, né? Um prazo de tempo muito curto para a entrega do projeto. Normalmente eu fico pressionado em fazer isso, eu normalmente não gosto, essa é uma fraqueza minha. Mas eu estou aprendendo a lidar com ela. Inclusive, no último projeto, então você fala sobre todas as fraquezas, sobre todos os pontos fracos, você coloca um mas e fala o que você está fazendo para melhorar. Normalmente o que fica na cabeça da pessoa é o que foi falado por último e o mas meio que exclui essas ideias. Você responde a pergunta da melhor forma possível, usando uma fraqueza real, sem ser assim, nossa, sou muito perfeccionista, né? Mas você fala uma fraqueza real de uma forma que o que fica é o que você está fazendo para mudar aquilo. Então eu recomendo muito usar o but depois de você falar sobre uma fraqueza. Então é um ponto bem legal de recomendação para você. E essa estrutura de describe a challenge you faced at work and how you handled it. É como você encarou, tá? Face é face de face, né? De encarar, de colocar o rosto, né? Para enfrentar um desafio e como você lidou com ele. Aqui é muito importante que vocês treinem a estrutura do past simple, né? De conseguir falar sobre um projeto que aconteceu no passado. Você precisa descrever ele. Você precisa saber como descrever esse trabalho. Então é interessante que você pense em um, pelo menos, estruture uma explicação, eu vou te mostrar também como estruturar ela da melhor forma, e pratique ela para que você tenha ela pronta já para quando alguém falar assim, me fala um projeto que você fez, me fala um desafio que você teve, você já tem essas ideias e histórias estruturadas, que, mesmo que você não use também para essa pergunta, ou para esse pedido do entrevistador, você pode usar em algum outro momento também da entrevista, como um treinamento prático para você colocar agora, para você fazer agora, pega essas perguntas aqui e escreva, pelo menos agora, ou depois que terminar o vídeo, né, obviamente, respostas curtas e diretas, evitando tradução palavra por palavra, que aí você já vê como você responderia sem saber como aplicar a técnica STAR, que eu ainda vou te explicar, para ver como que a sua resposta se sai. Depois que você fizer essa resposta, você consegue comparar com essa técnica aqui que eu vou te mostrar agora. Uma outra coisa legal é que você pode utilizar a inteligência artificial, tá? A AI, right? IA, para fazer essas perguntas para você. Então, eu tenho esse vídeo de como treinar o inglês com o ChatGPT e eu mostro uma outra IA que pode te ajudar também. E você pode pedir para ela te fazer essas perguntas. Me faça essas perguntas aqui para eu treinar para uma entrevista de emprego e analise meu inglês. Ela pode te ajudar bastante, dando algumas dicas e ideias legais. Então, é uma forma muito boa de você treinar sem ter que necessariamente falar sozinho ou sozinha. O ponto principal para estruturar uma resposta perfeita é utilizar a técnica STAR. Essa técnica STAR, ela é uma abreviação, um acrônimo, né, de Situation, Task, Action e Result. STAR. Situação, tarefa, ação e resultado.
Então, quando você for falar sobre alguma coisa, responder alguma coisa, principalmente quando você fala sobre experiências passadas, né? Me fala sobre um projeto que aconteceu, me fala uma decisão que você tomou na empresa, que mudou o rumo da empresa, me fala um pouco mais sobre isso aqui, um projeto, um desafio que você teve. Você vai falar utilizando essa estrutura. Você primeiro cita a situação, depois você fala sobre as tarefas que teve, as ações e depois o resultado. É importante que todas essas coisas sejam feitas, tá? Inclusive, eu falo para os meus alunos que trabalham na área de programação, né? E também você pode imaginar como que isso seria na sua área, né? Se alguém te faz uma pergunta, me fala um projeto que você participou, e você começa a falar sobre o projeto, normalmente a tendência que a gente tem é falar a situação, às vezes, né? E falar as tarefas, teve assim, a gente fez isso, aquilo, o projeto era para isso, e aí as minhas habilidades, minhas tarefas foram essa e essa, e foi isso que a gente fez. E pronto. Normalmente, essa visão é uma visão da pessoa que tem, por exemplo, para alguém que é programador, essa pessoa, uma pessoa que aperta botões. Por quê? Tem uma situação, ela tinha algumas tarefas, ela apertou os botões certos, beleza, ela só apertou o botão, porque só foi isso que ela me contou. Ou, eu sou alguém que vende. Beleza, eu simplesmente segui um script. Eu simplesmente sou um simples vendedor. Mas o objetivo aqui é que você mostre resultados também. Por isso que a parte R da parte STAR é uma das mais importantes. Você não é só uma pessoa que aperta botões, você não é só uma pessoa que que você segue scripts, você é uma pessoa que gera resultados. Então, era essa a situação, eram essas as tarefas, foi assim que eu realizei essas tarefas e nós tivemos esse resultado. Um aumento nas vendas, nós tivemos um aumento na performance da aplicação e várias outras ideias que você pode ter falando os resultados que aconteceram. Eu não sou uma pessoa que só aperta botões, que segue scripts. Os scripts que eu sigo da minha forma, os botões que eu aperto da minha forma, resultaram nessas coisas aqui. Eles tiveram esses resultados. Isso é muito importante, tá? Um exemplo aqui ruim sobre a técnica STAR é, I worked in sales and helped the company. Só, certo? Não tem muita situação. Tem meio que o lugar onde você trabalhou e ajudei a empresa, só que sem nada muito específico. Nas vendas, você pode colocar, por exemplo, in my last job, the company had a low client retention rate. Essa é a situação. Uma baixa taxa de retenção de clientes. O que eu fiz na minha tarefa? My task was to improve customer loyalty. Me falaram assim, olha, você vai ter que trabalhar com essa parte de lealdade do cliente, para que eles fiquem mais. I created a follow-up strategy and personalized discounts. Essa foi a minha ação. O que eu pensei de acordo com a tarefa. Como resultado, as a result, we increased retention by 25% in 6 months. Esse é o resultado. Se você não falasse o resultado, você seria simplesmente uma pessoa que tem boas tarefas sendo delegadas a você e você faz as coisas. Ok, mas e qual que é o resultado disso? Porque o que uma empresa quer é resultado. Quando alguém escuta o resultado, ela sabe que é isso que você pode proporcionar para a empresa, ok? Ou para desenvolvedores, por exemplo. Um problema, né? Uma situação. Our app had slow load times due to inefficient database queries. Essa é a situação. I was tasked with optimizing performance. Beleza, eu tive que otimizar a performance. O que eu fiz? I analyzed queries, added indexing and implemented caching. Uma ação. This reduced load times by 40%, improving user experience and cutting costs. Como um resultado, certo? Reduzimos o load time em 40%, nós melhoramos a experiência do usuário e cortamos gastos. Assim, como que poderia ter um melhor resultado? E às vezes você fala assim, nossa, mas não tem como eu saber que o load time foi por exemplo, 40% exatamente. Mas você tem uma ideia. E a pessoa, normalmente na entrevista, não vai falar, eu quero saber se isso é realmente exatamente 40% ou 38% que você melhorou o load time. Normalmente ela não vai falar isso. Ela vai ver a confiança com que você está falando. O importante é que você não minta, mas que você fale uma estimativa daquilo que aconteceu. Eu não sei quantos clientes que foram a mais que a empresa conseguiu nesse último mês implementando essa estratégia que eu fiz. Mas a gente pode ter uma ideia de que pode ter sido uns 100 clientes a mais, ou ela pode ter ganhado tantos mil a mais, ou tanto de performance, de produtividade a mais. Você consegue ter uma noção, ou consegue estimular pelo menos essa noção, e é importante que você utilize esses dados de resultados também na entrevista. Se você for da área offshore, por exemplo, um exemplo é frequent equipment breakdowns cause delays. É uma situação. Várias máquinas estavam quebrando e tinham vários atrasos por conta disso. I had to improve maintenance scheduling, então anotar todas as tarefas que teriam que ser feitas, né, o cronograma de manutenção, essa era a minha tarefa, e eu
introduced a preventive maintenance system based on usage data. Essa foi minha ação. This reduced failures by 30% and increased efficiency, saving costs. E percebe que isso aqui, como resultado, né? Percebe que isso aqui é uma ideia muito curta de falar o que aconteceu, mas onde você tem todos esses pontos. Mas eu quero falar mais coisas. Beleza, você pode estender essa mesma ideia, mas usando situação, tarefa, ação e resultado. É importante que você siga essa estrutura para que fique mais fácil também de você montar a sua própria resposta e com que ela fique de uma forma fluida. E com que você fale o resultado no final, que é isso que fica na cabeça da pessoa que está te entrevistando. Então você pode pegar uma experiência profissional agora, tá bom? Ou depois do vídeo, e tentar estruturar essa resposta usando o STAR. Eu coloquei 3 exemplos diferentes, até para você ver os exemplos de outras áreas e entender como você faria mais ou menos a sua, ok? Se você não tem nenhuma experiência anterior de trabalho, você não vai conseguir exatamente utilizar essa resposta do STAR. Mas provavelmente você está se candidatando para uma vaga onde as pessoas não exigem experiência prévia, certo? Se elas exigem experiência prévia, você vai ter uma já e você vai utilizar ela com a STAR, ok? É importante que você veja isso também. Um outro ponto bem legal, com passo 3, é praticar a sua introdução. Principalmente na pergunta do Tell Me About Yourself, ok? É que você comece dizendo sua experiência profissional principal, tá bom? Destaque um ponto forte sobre você. É legal que você tenha essa ideia do strengths and weaknesses bem estabelecida. E também finaliza conectando com a vaga. Que nem eu falei, é uma forma de você saber um pouco mais sobre a cultura da empresa ou as habilidades dos requisitos da vaga. A vaga pede o quê? Pede isso, isso e aquilo. Você já conta sobre você falando e conectando com os requisitos da vaga. Então, o Tell Me About Yourself legal, por exemplo, seria esse exemplo que nem eu coloquei aqui. I have 5 years of experience in project management, leading teams of up to 10 people. Talvez porque eles colocam lá que você tem que conseguir gerenciar pessoas. Então, você fala que você já gerenciou pessoas, mais ou menos de times de 10 pessoas na última empresa que você trabalhou. Coloca lá como requisito ser organizado. I'm highly organized. As suas características pessoais do Tell Me About Yourself já são conectadas com os requisitos da vaga. É muito importante porque a pessoa vai conectar com o papel. Essa pessoa é perfeita para a vaga porque é assim que ela se identifica. Que nem eu falei, é importante que você não minta, mas é importante que você também não fale as coisas de qualquer forma e sim conecte os requisitos da vaga com a sua própria introdução. Uma ideia é gravar um áudio respondendo esse Tell Me About Yourself e depois você pode escutar o áudio e ver o que está certo ou errado e também utilizar a inteligência artificial para treinar essa parte. É uma forma bem legal de treinar e eu posso te ajudar também pessoalmente, caso você queira, porque eu tenho formatos 1 a 1, onde eu treino você para uma entrevista de emprego em inglês com tudo o que você precisa especificamente para a entrevista que você quer, da área que você quer. Então manda uma mensagem no meu direct no Instagram, caso você queira também me ajuda pessoal. O que fazer durante a entrevista? Durante a entrevista, eu sempre recomendo que você fale devagar e de forma clara. A tendência é que, talvez por você estar um pouco nervoso, nervosa, ou por querer falar tudo de uma vez só, você começa a se embolar. A nossa mente, ela pensa de 7 coisas ao mesmo tempo. Normalmente a gente tem essa base, né? Nossa mente fica pensando em 7 coisas ao mesmo tempo. Quando você pensa no que você vai falar depois, e depois você pensa em alguma estrutura, será que eu tô com uma pronúncia certa? Será que ele tá entendendo o que eu tô falando? Todas essas coisas estão poluindo a sua mente. E você tenta falar cada vez mais rápido, chega uma hora que você trava. E você trava, e essa travada causa uma outra travada. Nossa, travei. O que eu vou fazer agora? Agora você tem mais um pensamento na sua mente para poluir sua mente, para travar você na próxima vez. E aí você realmente dá um lockdown completo, né? Você não consegue falar mais nada. Isso pode acontecer, mas o que é importante? Você fale as coisas de forma clara. Pausas são muito importantes. Você não precisa, necessariamente, para mostrar fluência, falar tudo de uma forma muito rápida. Fluência também indica com que você consiga expressar seu pensamento de uma forma concatenada e fluida, mas com pausas também. Pausas fazem parte da língua. É uma parte de oratória também que eu separei para vocês. Eu vou passar porque faz parte do tema que a gente está falando agora. Normalmente nós temos a tendência de falar tipo, e mesmo em inglês a gente falaria I have 5 years of experience and I know that esses eles podem ser cortados. E eles mostram que você tem consciência e precisão na hora de falar. I have 5 years of experience in the area of marketing. Another thing really interesting, você tá dando essas pausas propositadamente enquanto você tá pensando, em vez de falar ou like, para que isso não polua também a sua fala
e deixe as coisas como se você realmente quisesse dar essa pausa. As pausas, elas podem ser parte da língua. Utilize esse recurso ao seu favor. Uma outra coisa interessante é você pegar uma frase que você já está falando, tá? Essa que eu falei de evitar filler words. Filler words são palavras que são colocadas nesses espaços de tempo que daria para ficar em silêncio. Né? Tipo evita elas. Usa palavras simples e evita frase longa também. Porque dessa forma você consegue finalizar uma frase, dar uma pausa, partir para outra. Pega alguma dessas frases que você já criou, pode ser da Star, pode ser das outras que a gente tinha falado anteriormente. Pega uma resposta sua e tenta falar um pouquinho mais devagar, para testar se fica mais claro, e tenta colocar pausa em vez de dizer e e ver como que fica dessa forma. Isso pode te ajudar muito, lapidar muito mais a sua fala e dar uma noção muito boa da pessoa sobre o seu inglês. Porque às vezes você tem um inglês legal, mas você usa tanto filler words, tanto like no meio, que parece que o seu inglês não é bom. Porque parece que você está utilizando isso como uma muleta. Tanto que a gente chama isso de crutch words. São palavras muleta. Se você evita elas e coloca pausas, já parece que você tem um inglês muito mais direcionado, focado, com que você está utilizando isso como parte da sua própria fala. E o que eu vou fazer se eu não entender a pergunta? Tem 3 frases que a gente pode utilizar aqui. 3 ideias, né? Vamos lá. Se você precisar de mais tempo, porque às vezes a pergunta é complexa, você pode falar: That's a great question. Let me think for a second. E aí você fala, não tem problema. Você não precisa falar tudo de forma imediata. Até porque se a pergunta for difícil, a pessoa espera que você vai pensar um pouco para responder. E, could you repeat that, please? Você precisa de mais tempo. Você vai pedir para a pessoa repetir. Não vejo problemas também se você fala de forma educada. Se você não entender a palavra que a pessoa utilizou, ou por conta do sotaque, ou porque realmente é uma palavra que você não conhecia, você pode falar: could you clarify what you mean by... Aí você fala a palavra que a pessoa falou. Ou, what do you mean? What do you mean? What do you mean by... Essa pergunta what do you mean é muito interessante, porque ela significa assim, o que você quer dizer. Se o seu inglês é legal e você consegue entender o que o entrevistador está falando, mais ou menos 40%, 50%, vamos lá mais, né? 60% do tempo. E ele falou alguma coisa que você não entendeu exatamente o que era, você consegue fazer essa pergunta: sorry, what do you mean? Que ela quer dizer, o que você quer dizer com isso? Isso não indica que você não entendeu o inglês que a pessoa está falando. Isso indica que você não entendeu exatamente o sentido daquilo que a pessoa estava falando. Então, o pensamento inicial da pessoa não é: essa pessoa não sabe inglês, por isso ela não entendeu a minha frase. Essa pessoa não entendeu o sentido da minha frase, talvez da forma com que eu falei. Normalmente, a tendência da pessoa, quando ela escuta essa frase, what do you mean? What do you mean by that? É ela reformular a frase de uma forma diferente. Então essa pode ser uma forma muito interessante de você escutar a pergunta de uma outra forma sem a pessoa entender que você não sabe inglês. Ou não entendeu aquela frase em inglês, mas que você não entendeu o sentido. Isso é uma ideia muito legal para você começar a utilizar. E também, se você precisar reformular, né, a pessoa falou: mas então você falou isso, isso e isso, você acha disso, isso e isso? Você fala assim: what I mean is, o que eu quero dizer é, ou, ok, let me put it another way. Aí você fala de uma outra forma. Ou às vezes você tá falando, não tem problema. Às vezes a gente fala isso em português, né? A gente tá falando, conversando. A gente fala: na verdade, deixa eu te explicar isso de uma outra forma. A minha ideia é que... Aí você fala de uma outra forma. A gente não pensa assim: nossa, eu não sou fluente em português, o meu português é muito ruim, porque eu reformulei uma ideia que eu já estava falando. Não, isso é parte natural da língua. Às vezes você está seguindo por um processo de pensamento, e você acha que esse processo de pensamento não é o melhor que tem. Você fala assim: let me put it another way. Deixa eu me colocar de outra forma, colocar essa ideia de uma outra forma. E você fala ela de outra forma. Treina essas frases para que elas se tornem automáticas, tá? E vocês podem também treinar elas enquanto vocês estão fazendo aquela prática com inteligência artificial, ou até mesmo treinando essas frases com a técnica STAR. O que você pode fazer depois da entrevista? Depois da entrevista você pode, assim, um exemplo bem simples, né? Enviar um e-mail de agradecimento. Legal, tem uma forma aqui de como enviar ele. E uma dica extra é, se possível, manda ele no mesmo dia. Mas o principal de tudo que eu quero passar para vocês é revisar os pontos que você pode melhorar. Isso se chama iteração, né? Essa lógica de iteração. Uma coisa que faz com que vários alunos meus passem em entrevistas de emprego é que, além deles participarem de várias entrevistas de emprego com muita frequência, eles também melhoram a cada entrevista. Você tem esse processo de iteração, de melhora contínua do inglês utilizado nas próprias entrevistas. Então uma ideia é, depois que você terminar a entrevista, você pode ter gravado ela ou não, né? Ou você pode ter, simplesmente acabou a entrevista, você está com tudo fresco na mente. Revisa
tudo aquilo que você foi bem e tudo aquilo que você foi mal. O que foi mal, você anota. E fala assim, eu acho que eu respondi isso dessa forma, seria melhor se eu tivesse feito daquela forma, eu acho que eu poderia acrescentar isso, retirar aquilo, eu não entendi aquela frase que essa pessoa me disse, eu vou tentar treinar mais vezes para entender melhor esse tipo de frase, ou treinar melhor esse tipo de resposta para esse tipo específico de pergunta. Essa melhora contínua, essa iteração é o que vai fazer você ser contratado na vaga que você tanto quer. Uma outra recomendação que eu dou, caso você tenha muitos pedidos no LinkedIn, é que você passe entrevistas de emprego que não são necessariamente da sua área, não são necessariamente aquelas que você realmente quer, simplesmente para que você treine mais o inglês. Ah, mas eu não quero exatamente essa vaga. Ok, mas se candidata para você participar da entrevista de emprego, ter uma experiência de entrevista de emprego em inglês de uma vaga que você não quer, assim você consegue treinar para que você quer, e você já vai ter passado, por exemplo, umas 5 entrevistas de emprego em inglês, treinando para que você realmente quer. Quando você chegar nela, você vai estar bem mais preparado, preparada. Então, uma ideia muito legal para ser utilizada também, ok? E o maior erro que pode custar a sua vaga, que é o que eu separei aqui, é decorar as respostas e tentar soar perfeito. Você parece normalmente de uma forma robótica, sem naturalidade. Você se confunde também ao tentar lembrar essas frases decoradas. Qual que eu decorei para essa, qual que eu decorei para aquela. Parece que você está seguindo um script. Quando você trava, você realmente trava porque você não consegue lembrar o resto. E você perde a chance de demonstrar a habilidade real porque soa realmente robótico, ok? Não decora as respostas. Você pode utilizar uma técnica que eu tenho. Vou deixar até um vídeo aqui no final desse vídeo e na descrição também, para você aprender a falar inglês sozinho com a técnica 2x1, que é uma técnica muito legal de você treinar as frases sem soar robótico, treinando elas para que elas soem naturais. Você consegue treinar as ideias e não as frases exatas e se acostumar com improviso. Assim você foca em transmitir com clareza e segurança a frase e a ideia, sem necessariamente ter essa ideia de perfeição, de que tudo tá certo, ok? Lembra que o seu inglês ele não precisa ser perfeito, ele precisa ser claro e objetivo. Você pode treinar a sua introdução para se apresentar bem, assim você tem uma frase muito boa, uma estrutura muito boa para já começar utilizando no Tell Me About Yourself. Utiliza a técnica STAR para estruturar as respostas, principalmente sobre acontecimentos passados, né? Projetos que você já participou, coisas que você já fez em algumas outras empresas. Se você não entender algo, não tem problema. Peça esclarecimento com aquelas frases que a gente aprendeu. Lembra de se inscrever no canal, assiste o vídeo também que está aparecendo na tela para você entender como treinar inglês conversando sozinho com a técnica 2x1 para você praticar para entrevistas de emprego. Coloca aqui nos comentários caso você tenha alguma ideia de um outro vídeo e vejo você no próximo vídeo. Boa sorte na sua entrevista.